Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês, e eu tenho falado bastante sobre relacionamentos aqui, mas hoje eu quero mudar um pouquinho o foco ainda, falando da temática relacionamento, mas eu tenho falado nos últimos cultos muito de relacionamentos interpessoais, dos desafios de conviver com as pessoas, que muitas vezes estão acima de nós na hierarquia, abaixo de nós, e não numa hierarquia simplesmente às vezes, mas estão acima de nós intelectualmente, estão acima de nós economicamente. Como lidar com essas pessoas? Como lidar com pessoas que estão abaixo de nós economicamente, intelectualmente, numa hierarquia, num trabalho? Como lidar com as pessoas que estão no mesmo nível que o nosso? Muitas pessoas enfrentam adversidades em seus relacionamentos interpessoais. Aliás, me parece que a grande maioria de nós não temos problema com outros relacionamentos, né? Ou pelo menos com nenhum outro ser que não seja o ser humano. Dificilmente você vai ter um problema com um cão, com um gato, certo? Nós vamos ter que aprender a lidar com pessoas. Mas hoje eu quero mudar um pouquinho o foco e falar um pouco do relacionamento para com Deus, o quanto ele também é desafiador. Lidar com Deus vai requerer de cada um de nós um nível alto de sensibilidade. Lidar com Deus vai requerer de nós uma sensibilidade a tal ponto de que sejamos capazes de discernir se aquilo que vem à nossa mente, num contexto de voz não audível aos nossos ouvidos comuns, mas algumas informações que precisam ser muito mais do que sentidas, muito mais do que notadas, mas discernidas. Saber de onde ela vem, se ela vem realmente do trono de Deus, se ela vem de uma necessidade ou muitas vezes de um posicionamento nosso emocional, ou se podemos também estar recebendo uma influência negativa do mal, falando aos nossos ouvidos. Quantas pessoas já nos relataram que ouviram vozes que diziam para que elas matassem outras pessoas, vozes que diziam para que elas retirassem sua própria vida, vozes que diziam para ela: você não vale nada, você não vai a lugar nenhum, você é um infeliz, você é sozinho. Quantas pessoas já não tiveram problemas com uma profecia enganosa, de que um profeta, que mesmo apesar de ser de Deus, naquele momento, depois de ter profetizado inúmeras vezes, sentindo e ouvindo a voz de Deus, por algum motivo, não conseguiu esclarecer aquela informação que lhe chegava, e disse para o outro que Deus faria na vida daquela pessoa coisas que Deus nunca disse que faria, e que essa pessoa passou o resto da vida procurando encontrar. Já vimos muito disso. Isso é um grande alerta para nós, porque apesar de respeitarmos os profetas, e aqui somos uma igreja pentecostal, apesar de reconhecermos os dons, muito mais do que isso, nós oferecemos a cada um a proposta de, no mínimo, obter um esclarecimento daquilo que foi dito. No mínimo, buscar entender em Deus se aquela pessoa é a pessoa certa, se aquela mudança é a mudança certa, se aquela hora é a hora certa, se aquilo vai acontecer ou não. Porque se não buscarmos em Deus este relacionamento, inevitavelmente podemos ficar presos ao dom do outro, e não que ele não tenha, e não que não seja uma bênção. Mas a grande questão é: será que essa pessoa, naquele momento em que disse algo para mim, quantas pessoas você já ouviu que se casou debaixo de uma profecia para se casar com outra e viveu numa prisão? E aí eu pergunto a você, o que Deus tem a ver com isso? Será que debaixo da profecia, e que precisa ser ouvida e respeitada, não cabia àquele que recebeu a notícia buscar em Deus,
né, uma confirmação, uma resposta. Pautado nisso, eu quero mostrar a vocês algumas coisas que acho que é de suma importância para aqueles que desejam viver ao lado de Deus ou manter um relacionamento com Ele. Sabemos que mantemos relacionamentos por afinidades. É muito comum construirmos relacionamentos fortes com pessoas que pensam como nós, que gostam da mesma coisa que nós, que querem as mesmas coisas que nós. É muito legal chegarmos na igreja e descobrir que, apesar de um flamenguista, certo, gostar muito de futebol, temos aqui um vascaíno, um botafoguense, um tricolor que gosta muito de futebol. Isso talvez nos faça a superar, certo, o time que torcemos e jogarmos um futebol no dia de sábado, certo? E brincarmos porque gostamos, há uma afinidade entre nós de gostarmos do futebol, ou de carros antigos, ou de qualquer outra coisa que nos una, ou de ir ao shopping, ou de fazer um churrasco. Na maioria das vezes, nossos relacionamentos mais intensos, eles serão nutridos, alimentados por afinidades. Só que quando nós vamos nos relacionar com Deus, as coisas acabam ficando um pouco complexas. Porque a Bíblia diz, né, ou Deus dizendo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, eu não vejo como você vê. Na maioria das vezes, né, algumas coisas que podem nos trazer prazer e satisfação, podem criar para Deus tristeza e desconforto. Algumas vezes nós vamos desejar coisas que não é do agrado de Deus. E para que haja esse alinhamento, nós vamos precisar nos relacionarmos com Deus de uma forma um pouco mais profunda. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1. Gênesis 12, 1. Coloca, por favor, para mim aí. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Nosso propósito hoje, ó Deus, ou sempre, é buscarmos um relacionamento mais próximo, quando a cada dia, Pai, nós possamos diminuir e o Senhor aumentar dentro de nós, o Senhor crescer dentro de nós, onde as nossas vontades e os nossos desejos estejam o máximo possível alinhados, ó Deus, com aquilo que o Senhor deseja. Fala conosco neste momento, com aquelas pessoas que estão em casa nos assistindo, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Bom, preste atenção, porque aqui nós vamos ver uma solicitação muito especial daquele que vai se relacionar com Deus. Deus vai pedir algo de Abraão, e eu não sei nem se é muita coisa o que ele vai pedir, mas é importante nós observarmos e entendermos que quem quer se relacionar com Deus vai precisar sofrer uma mudança. Quem deseja se relacionar com Deus, ele vai precisar sair, mudar, ele vai precisar romper. Abraão recebe uma solicitação de Deus. Disse o Senhor a Abraão: sai-te, eu preciso que você rompa, eu preciso que você mude. Não há relacionamento com Deus sem mudanças. Não há relacionamento com Deus sem um rompimento. Não tem como viver uma novidade de vida, o que é a proposta do Evangelho, a proposta da presença de Deus,
Aqui eu não estou falando de evangelho, aqui eu estou falando de Velho Testamento, Antigo Testamento. E Deus está dizendo para um cara chamado Abraão: Abraão, eu quero fazer de você alguém grande. Eu quero entrar na sua vida de tal forma que você viva coisas extraordinárias, sensacionais. Mas para que você viva tudo isso, eu preciso de uma coisa muito simples, ou aparentemente simples. Eu preciso que você esteja disposto a romper. Eu preciso que você esteja disposto a mudar. Que você esteja disposto a sair. Sair de onde? Sair da vida antiga. Sair de onde? Sair de um costume antigo. Sair de onde? De uma vida onde você era o regente. De uma vida onde a batuta estava nas suas mãos. De uma vida onde os seus interesses, as suas vontades, era sempre o principal, era sempre a prioridade. Se você estiver disposto a sair, Abraão, se você estiver disposto a romper, você conseguirá viver coisas extraordinárias. Nós vamos olhar isso mais de perto, mas parece uma solicitação simples, mas não é. Deixar essa tal de vida antiga, fazer com que essa velha pessoa morra aos poucos, porque o velho homem nunca vai morrer de morte súbita. Na verdade, quando nós vamos viver com Deus, ao lado de Deus, todo dia, nós vamos retirando oxigênio do velho homem. A cada dia, de forma gradativa, nós vamos eliminando ele, eliminando um pouco de seu vocabulário, eliminando um pouco de suas vontades, de seus desejos. Gradativamente nós vamos, aliás, essa é uma das mortes mais sadias que eu vi até hoje. Todas as pessoas que eu vi tentar matar o velho homem de morte súbita, elas não obtiveram sucesso. Todas as pessoas que tentaram matar num culto o velho homem, a velha mulher, foi só uma questão de tempo até ela observar esse zumbi ao longo do tempo, né, se levantando como um The Walking Dead, um zumbizão vindo atrás de você, velhos desejos se manifestando novamente, velhos comportamentos vindo à tona, velhas companhias renascendo do nada na nossa vida. Mas todas as pessoas que foram mais paulatinas, todas as pessoas que foram mais morosas, todas as pessoas que entenderam que fazia parte de um ciclo. Nós temos aqui na igreja gente que tentou mudar, talvez inúmeras vezes, sem sucesso, do dia para a noite. Mas nós temos aqui gente na igreja que mudou, certo? Paulatino e caiu depois de 15 dias, levantou de novo e passou 2 meses e caiu de novo, levantou de novo e passou 6 meses e caiu de novo, levantou de novo e passou 2 anos e caiu de novo, até que um dia levantou e não caiu mais. Até que um dia finalmente conseguiu estar de pé, sabe? Aquela pessoa que você vai matando gradativamente no palavrão, no linguajar, no comportamento, no desejo. Mas inevitavelmente não existe ou mudança, ou caminhar com Deus, que não exija de nós uma saída. Eu acho que a grande sacada dessa saída, dessa mudança, desse relacionamento, é entender que ele não é uma prova de velocidade, ele é uma prova de resistência. Onde a cada dia que passa, nós vamos vagarosos, às vezes retrocedemos, certo? Caminhamos um pouco para trás, recuamos, temos alguma queda, alguma dificuldade, algum problema, mas vamos lá, não existe caminhada com Deus sem mudança. Não existe vida com Deus que Ele não diga, sai, mude, rompa. Romper com o quê? Bom, aqui diz, sua terra e a tua terra e a casa de teu.
para a terra que eu te mostrar. Esse é o capítulo 12, verso. Mas se eu pedisse você para abrir o capítulo 11, verso 31. Põe aí. Capítulo 11, que antecede o texto que lemos. Tomou Tera, pai de Abraão. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã. Harã era morto, Ló era órfão. Então preste atenção, essa família morava em Ur dos Caldeus. Era lá que Abraão morava, no capítulo 11, não no capítulo 12. No capítulo 11 diz que Tera pega Abraão, seu filho, ou Abrão, perdão, seu filho, e a Ló, sobrinho de Abraão, filho de Harã, ok, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. Saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até a terra de Harã e habitaram ali. Verso 32. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Volto 31, porque eu quero mostrar uma coisa para você. Quantas pessoas da família de Abraão ele precisava deixar? Provavelmente, quando você lê o texto do capítulo 12, verso 1, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, você imagina, certo? Que esse texto está sendo dito em Ur, e não é. Esse texto está sendo dito em Harã. É em Harã que eles estão. Quando Deus diz para Abraão, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, em Harã tinha dois parentes de Abraão. Quem eles eram? Tera, o pai, e Ló. Com a morte de Tera, o pai, quantos ficaram? Quantos ficaram? Então, quando Deus diz a Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, preste atenção, quantas pessoas ele precisa deixar? Uma. Ele deixa? Não. Escute só, ele está disposto a sair, ele está disposto a mudar? Sim, ele está disposto a mudar. Olha só, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tem duas ordens. Primeira, sai da terra, beleza, ele saiu sim ou não? Sai da sua parentela, ou deixa a sua parentela, ele deixou ou não? Não. Então preste atenção, nós temos alguém aqui que está se relacionando com Deus, e apesar de ser chamado pai da fé, é alguém que tem facilidade de sair, mas que não tem facilidade de deixar. É alguém que está predisposto a obedecer a Deus parcialmente. Ele é capaz de deixar, ou ele é capaz de sair. Mas por que ele não quer deixar? Por que é algo? Ló é filho dele? Sim ou não? Não. Ló não é filho dele, Ló é seu sobrinho. Sim ou não? Sim. Mas Abraão tem um problema. Qual é o problema de Abraão? Ele viveu com isso em Ur dos Caldeus. Ele viveu isso em Harã. Ele vive com uma mulher estéril. E o garoto que caminha com ele, chamado Ló, é filho de seu irmão, já falecido. Preste atenção. Me parece que Ló sempre foi o plano B de Abraão. Ló sempre foi o camarada cujo qual Abraão depositava, já que eu não tenho filhos, eu pelo menos vou deixar alguém do meu sangue a herança. Eu não sei qual é o fator, eu estou te apresentando alguma coisa que eu posso conjecturar que prendia Abraão
a Ló. Às vezes nós temos facilidades de sair, é verdade, mas quando o assunto é deixar para caminhar com Deus, quando Deus diz, olha, chega, acabou, o que te fizeram não te matou, deixa isso para trás. O que te aconteceu não conseguiu te consumir, eu entrei na sua vida para mudar a sua história. Deixa essas memórias, deixa essas lembranças, deixa essas dores, deixa isso para trás e vem viver comigo. Sai do pecado. Eu saio, mas levo os traumas. Eu saio, mas levo as dores para viver com Deus. Deus disse, não, sai e deixa. Às vezes deixar é muito mais difícil do que sair. Muitas pessoas enfrentam dificuldade, é verdade, para sair. Estão sempre vinculadas, presas. Sabe? Por que você acha que quando Elias toca em Eliseu, o chamando para um ministério profético, Eliseu vai até Elias e diz, Elias, só um minuto. Eu vou beijar meus pais. E depois de beijar meus pais, eu vou matar meus bois. E depois de matar meus bois, eu vou quebrar o arado. Eu vou fazer uma fogueira. Eu vou apresentar os bois. Vou dar uma festa de despedida. E depois eu vou me embora. Porque para onde eu estou indo, nunca mais tem volta. Porque Deus me mandou sair e deixar. E eu saio e deixo. E vou viver tudo que Deus tem para mim. Eu não sei se você já vivenciou isso, ou vive isso, às vezes, numa pequena área da sua vida. E qual é a grande coisa? Você está lidando com Deus, que conhece o amanhã. Leve o que Deus mandou você deixar, e você vai ver o que vai acontecer com o seu amanhã. Então, por mais desafiador que seja, se você vai lidar com Deus, primeiro saia, mude, rompa, depois deixe o que Ele mandou você. Eu gosto disso. Bom, não dá para eu pegar todos os textos, tem alguns que me fascinam, e um dos que mais fascina é o 12:11. Bota aí. Gênesis 12:11. Essa é uma lição extraordinária. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa. Verso 12. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Verso 13. Dize, peço, que és minha, para que eu me vá por tua, e que viva a minha alma por amor. Esse Abraão é um cara fantástico. Olha que coisa interessante. Quem é que falou para ele sair da terra dele e da parentela dele? Deus. Deus falou que faria dele uma grande e que escreveu o nome dele na história, que ele seria o camarada e tudo legal, e ele acredita. Agora ele entrou no Egito. E quando ele está entrando no Egito, ele falou, caramba, eles vão me matar para ficar com a minha mulher. Então eu faço o quê? Eu falo com quem? Com quem me trouxe. Eu vou lá falar com Deus, sim ou não? Não. Eu quis confundir mesmo. Minha proposta era essa. Não. Ele não tinha que falar com Deus. Ele tinha que falar com quem? Com a mulher dele, porque ele sabe que a mulher dele pode ajudar ele, gente. E quando você tem gente que pode te ajudar, pare de pedir para Deus. Porque tem coisa que você resolve com gente, e tem coisa que você resolve com Deus. Não gosta de pedir nada a ninguém. Ah, pro inferno, miserável. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Você tem que encontrar gente. Para com esse negócio. Tem muita coisa que pode ser resolvida na sua vida através de pessoas. E quando pessoas estão na sua vida prontas para te ajudar, você pede para quem? E quando você não tiver a pessoa? Pede para Deus. O dia que ele vai lá sacrificar o Isaac, ele tem alguém para pedir? Não tem. Então o Isaac falou assim, ô pai, estou confuso.
O fogo está aí, a lenha está aí, mas está faltando alguma coisa. Abraão falou o quê? Fique tranquilo, meu filho, o Senhor proverá. Sim, porque aquela hora era a hora de falar com quem? Com Deus. Então, você quer viver com Deus? Bem, descubra que tem coisa que você resolve, você e Ele. E tem coisa que você resolve, você com quem está perto de tu. Aprenda isso. Olha só, quem é Abraão? Abraão é o pai da fé. Abraão é o cara que representa e patriarca das 3 maiores religiões do mundo. O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Sim ou não? O cara é pai da fé, é ou não é? E o pai da fé chega para a mulher dele e fala o quê? Estou com medo. Você não é o pai da fé. Eu falei, mas você é a mãe. Eu acho isso fantástico. Olha como é que Deus faz. O que Deus falando? Está falando para mim e para você. Com Deus você resolve as coisas. E com gente ou com as suas forças, com as suas conexões, você resolve as coisas Você sabe por que está assim de gente se lascando? Pedindo para Deus aquilo que os outros da terra podem resolver. Ah, mas eu não tenho relacionamento. Aí o problema é teu. Você tinha que ter. Sim ou não? Você tem que ter. Você precisa de uma emergência, sair aqui agora. Você, sei lá, veio sem carro, está sem carro. E agora? Senhor, manda carruagem do Elias. Não. Você tem que ter um amigo que chega ali e diz assim, Eliezer, pastor Eliezer, olha só, a minha mãe está lá, minha sogra está passando mal. Me ajuda aí lá para ver se ela morre mais rápido. Você está entendendo? Mas você tem que ter uma conexão. Você tem que ter alguém, certo? Aqui nessa terra. Você tem que ter gente. Eu gosto disso porque, olha só, ele vai viver com Deus, sim ou não? E tem coisa que ele resolve na esfera com Deus. E tem coisa que aqui na terra. Tem gente que acha que Deus tem a obrigação de resolver. Não tem. Vamos aqui. Cadê o William? William, você estava passando mal, tá certo? Precisava de uma intervenção. Você ligou para Deus? Já ia falar que ligou, que eu ia falar, perguntar o número. Eu peguei distraído. Primeiro você falou com ele lá em cima e depois pegou um telefone de quem? Aquele moço lá. Ó. Você está entendendo? Aí sabe o que aquele camarada fez? Saiu da festa que estava, pegou o carro dele, saiu correndo, foi lá e... Você consegue entender isso? Pare de querer que Deus resolva. Aí eu teria que voltar lá no relacionamento entre pessoas. Porque você ficou tão decepcionado, tão sofrido. Que acabou o culto, você vai embora. Para não conversar com ninguém na porta da igreja, para não gerar confusão. Então vai ser monge, cara. Vai para a montanha do Tibete, bota uma cuequinha e senta lá. Porque o reino de Deus é desse jeito, sim ou não? Nós temos que viver com gente e pronto. Porque tem muitas coisas que pessoas vão resolver para você. Eu estou assim de gente que eu preciso, está aí Luiz, está ali Diogo, está tanta gente aqui, tanto, Eduardo, tanta gente. Que eu falo às vezes, nem falo com Deus primeiro, eu falo direto com a pessoa. Estou precisando de um dinheiro, falo com o Diogo. Depois falo com Deus. Precisando de uma ideia, fala com o Eduardo, depois eu falo com Deus. Precisando apaziguar meu casamento, fala com o Felipe, meu filho, depois com Deus. Ele é meu mediador, ele é meu conselheiro, entre eu e minha mulher. Você está entendendo? Gente. Então, a Bíblia está mostrando Abraão mantinha um relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus nos mostra que na nossa vida tem muita gente que pode nos ajudar. E aqui, a Sarinha. Sara falou, não era mentira não, que ela era minha irmã. Ela falou, Abraão, eles vão levar eu. Abraão falou, eu sei, mas pelo menos eu vou ficar aqui para ver. Ou seja, para Abraão, melhor era isso do que isso. Um homem esperto, preferiu o chifre do que a morte. Mas não teve nada não, tá bom? Depois você lê que eu não sou obrigado também a explicar tudo.
Vamos para o capítulo 7. Olha eu falando besteira, estava tão bem aqui, né? Não tem jeito, irmão. Tem hora que sai aqui. Perdoa, irmão. Perdoa o teólogo aí de plantão. Capítulo 13, verso 7. Capítulo 13, verso 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado quem era Ló? O cara que Deus falou, não leva. Porque Deus já sabia do futuro. Então, você quer ter sensibilidade? Escute o que Deus está falando. Chegou um profeta, falou, não se desespera na hora. Não fica animado na hora. Espera o profeta ir embora. E você fala, Senhor, assim, com todo respeito ao profeta, mas dá só assim para dar uma confirmadinha aqui, só validar, para ver se é para ir, se é para não ir. Não, está com 35 anos, alguém fala que é para casar com ele. Ô pastor, casou por quê? Porque o profeta, vai tomar banho, profeta. Alguém vai falar com quem eu vou casar? Pode até falar, mas eu vou lá ver os outros que escolhem mulher para mim. Então para com isso. Deus sabe, Deus falou lá atrás, não leva, levou sim ou não? Levou sim ou não? Sim. Então, aprenda uma coisa, não rejeite os conselhos de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber que é ele? Como é que eu vou fazer? Ora. Mas eu não sinto. Tem que sentir. Mas eu não vejo. Mas tem que ver. Por quê? Porque ele está vivo e você também. Mas como é que ele vai falar comigo? Se eu soubesse como é que ele vai falar contigo, eu cobrava para falar. Porque às vezes eu tenho dificuldade de entender quando está falando comigo. Antes de eu ter ministério, um camarada muito esquisito, desse tamanhozinho assim, botou a mão na minha cabeça e falou assim, eu vejo o senhor com a mala na mão, viajando para tudo quanto é lugar de avião. Gente, naquela época, avião, você tinha quase que vender um rim para comprar passagem. Eu sou daquela época, quando começou tudo, nós botava roupa especial para andar de avião, era quase um evento cinematográfico. Eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. Tanto é que eu nem acreditei, não. Também não queria, que eu não gosto de voar. Falei, avião. Esse maluco fumou alguma coisa. Avião, eu falei, esses caras doidos. O tempo foi passando. Fiz um montão de viagem de ônibus. Para São Paulo de ônibus, para o Espírito Santo de ônibus, para Minas de ônibus. Falei, ônibus, eu acho que o cara não entendeu errado, avião. É ônibus, rapaz, ônibus. É o que ele leu, viação. Eu acho que deve ter sido isso, e aí ele leu errado, ou não é? E aí era viação, não era avião. Pô, bem, o tempo passou. Aí eu voei a primeira vez. Até Davis estava, aquela lá no Ari, lembra? Lá foi a primeira vez que eu voei. Santos Dumont, Belo Horizonte. Menino, quase morri. Que sacoaiava, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, e o cara me tranquilizou, falou, não, pastor, fique tranquilo, que todo avião que subiu, desceu. Nem todos pousaram. Eu falei, nossa, fantástico o seu esclarecimento, foi sensacional. Me acalmou, que foi uma beleza. Depois que aconteceu umas 2 ou 3 vezes, eu comecei a entender que podia estar havendo uma sinalização de tudo aquilo que Deus queria fazer na minha vida. É importante nós entendermos uma coisa, não rejeite os conselhos de Deus. Se Ele mandou sair, saia. Se Ele falou para não levar, não leve. Se Ele disse que pessoas podem te ajudar, é porque elas podem te ajudar. Ele sabe o que está falando. Então, por mais que você não tenha intimidade nenhuma com Ele, sabe? Aliás, aqui eu não sei se tem alguém que tem muita. Eu só sei de uma coisa, quando chegar uma informação, vai lá e fala com Ele, Senhor, fala comigo. Sabe? É como Abraão.
Quem era Abraão antes desse chamado? Com quem ele vivia? Qual era todo o seu contexto para que ele agora passe a crer num Deus Todo-Poderoso? As coisas não aconteceram da noite para o dia. O cara que você vê lá no monte, pronto para sacrificar seu filho, não é o mesmo cara que fica com medo dos egípcios matá-lo. Não, é outro camarada, sabe? Ele foi forjado ao longo do tempo, ele viveu suas próprias experiências, sabe? Esse cara que você olha, ele tendo medo dos egípcios matá-lo, é o mesmo cara que está conversando com Deus praticamente numa negociação para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída. Porque é assim que funciona. Se você não falar com Deus, se você não buscar essa proximidade, inevitavelmente ela nunca vai acontecer. E pior, cuidado com os modelos prontos de outras pessoas que você viu acontecer, que você viu serem usadas. De repente, esse não é o modelo que Deus tem para você. Mas entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Mas preste atenção, nós vimos agora, nesse versículo, certo, a contenda entre os pastores, mas quando nós pulamos para o capítulo 13, verso 14, dá uma olhada. E disse o Senhor a Abrão, depois que, bom, quem era Ló? Ló era o cara que Deus diz, não leva. Ele levou sim ou não? Então ele está vivendo com Ló, sim ou não? Sim. Mas ele está vivendo com Ló tudo que Deus tem para ele? Não. Ele está vivendo. Existe vida para o desobediente? Existe vida para aquele que obedece apenas a metade? Sim, existe. Mas quando nós olhamos esse texto, nós vemos que o dia em que Ló vai embora, o dia em que sai da vida de Abraão aquilo que não deveria estar, e preste atenção, Ló era uma pessoa? Não, Ló era um cara legal, só não era para estar na vida de Abraão. Porque Abraão queria usar Ló como filho. E Deus tinha para Abraão o seu próprio filho. Então quem é Abraão? Quem é Ló para Abraão? Ele é um plano para se as coisas não acontecerem, e é esse cara que é o pai da fé. Eu quero que você entenda que ele não é o pai da fé agora, porque ele não começa essa história como o pai da fé. Ele não começa com essa história entendendo tudo. Ele não começa essa história sentindo Deus o tempo inteiro. Não. Ele começa essa história como nós, como um novo convertido, como alguém que segue um impulso que talvez não sabe nem onde é, de onde vem no Velho Testamento. Para ele, para nós hoje sabemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é ele que vai acrescentando às igrejas aquele que hão de se salvar. Mas nós não estamos muito longe de Abraão, sabe, aquele impulso que nos leva a levantar a mão e sair, certo, de uma proposta de pecado. E agora? E agora tem que deixar algumas coisas que são desafiadoras. Quando nós olhamos para esse texto, o que vemos? Inevitavelmente, alguém que está amadurecendo ao longo da história e está descobrindo as facetas do relacionamento para com Deus. Talvez você deixou, talvez você saiu, talvez você já tenha entendido que tem coisas que pessoas resolvem e tem coisas que Deus vai resolver. Porque tem coisa que é seu médico, tem coisa que é o anjo do Senhor, e pronto. Mas quando nós olhamos aqui, nós descobrimos que depois que Ló foi embora, o que Deus disse? Levanta agora. Agora por quê? Agora porque Ló se foi. Ló foi embora. Então agora, certo? Ou levanta agora os teus olhos
e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Vamos lá? Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Olha só. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que finalmente esse cara pode viver a promessa. Finalmente ele está pronto para viver. Agora Deus diz, olha para o norte, sul, leste, oeste, oriente, ocidente, como queira. Olha aí, cara, e tudo isso, agora sim, tudo isso, eu vou dar a você e vou dar a tua descendência, certo? Certo? Isso. Chega um momento onde, se nós entendermos que obedecer é melhor que sacrificar, que os conselhos de Deus e a ideia de Deus é sempre melhor do que a nossa, nós estaremos prontos para viver a promessa. Mas ainda que a promessa venha, capítulo 15, verso 2, vai mostrar algo que ainda dói muito nesse crente chamado Abraão. 15, 2. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Preste atenção. Deus está conversando com ele, dizendo para ele, vou te dar tudo isso, olha para norte e sul, olha para leste e oeste, tudo isso eu vou te dar. E Abraão disse, eu não estou precisando de nada. Não estou precisando de nada. A única coisa que eu gostaria é que eu tivesse um filho. Eu achei que seria Ló e não foi. Atualmente, eu estou contando com o Damasceno Eliezer, que nem meu sangue tem. E ainda vou achar que vai ser Ismael, que também vou ter que mandar embora. Presta atenção, se você quer viver com Deus. Se você quer viver com Deus, entenda que as prioridades são dele e não nossa. Não vá se relacionar com Deus levando seu casamento para ele resolver. Não vá se relacionar com Deus para querer dinheiro. Não vá se relacionar com Deus para querer cura. Não vá. Não vá. Vá com Deus para se relacionar com Ele por quem Ele é. Pelo que Ele já fez e não por aquilo que Ele pode fazer. Vá para a presença de Deus e diz, Senhor, eu estou aqui com o Senhor. E o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas eu estou precisando. Não tem problema apresentar suas necessidades. Desde que você entenda que as suas necessidades não são prioridades para Deus. Prioridades para Deus é a expansão, estabelecimento de seu reino. Isso é prioridade para Deus. Nossas necessidades são secundárias diante dele. Todas as vezes que pessoas vão para Deus, achando que elas são o centro das atenções, as coisas perderam o sentido. Então não é Deus que é, mas Deus. Você é que é Deus e Ele é obrigado a fazer o que você quer. Não é assim que funciona. Deixa eu recapitular, porque já estou terminando. Você quer viver um relacionamento com Deus? Você vai precisar sair, deixar e romper. Você quer se relacionar com Deus? Aprenda que deixar muitas vezes não é tão fácil. Quer se relacionar com Deus? Entenda que Ele vai botar pessoas para fazer na sua vida coisas que Ele não vai fazer, ainda que possa. Quer se relacionar com Deus bem? Não rejeite os conselhos dEle, porque Ele sabe o amanhã. Se Ele falou para não fazer, não faça, que vai dar problema. Quer se relacionar com Deus? Aprenda que quando você
colocar a sua vida no altar, finalmente as coisas parciais irão embora e você estará pronto para viver o tudo de Deus na sua vida. Quer se relacionar com Deus bem? Aprenda que as prioridades são dele e não suas. Não interessa o que você está atravessando. Primeiro vem ele. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e essas coisas. Que coisas? As suas necessidades. Vos serão acrescentadas. Isso, porque vem depois. Primeiro ele. Versículo 15. Verso 6. 15, 6. E creu ele no, e foi-lhe imputado isso por, preste atenção, Sara já atravessou a menopausa, todo o sistema reprodutivo dela foi embora. Abraão já está com 98, mais ou menos, para 99, ele vai ser pai com 100. Preste atenção. Tudo aquilo que Deus... O cara tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. 25 anos depois. Firme. Com medo, mas firme. Triste, mas firme. De cabeça baixa, mas firme. Sem entender nada, mas firme. É isso que eu quero que você entenda. Firme. O que é isso, pastor? O que é isso? É que tem dia que você vai estar em casa chorando, servindo a Deus. Tem dia que parece que o inferno se levantou contra você. Tem dia que parece que você fez tudo certo e deu tudo errado. Tem dia que você vem para a igreja triste. Tem dia que você vem para a igreja sem vontade de vir. Tem dia que você olha e diz, cara, pô, não é nada disso. Mas eu estou firme. Tem dia que eu não estou entendendo nada. Nada. Sabe? Às vezes eu atravesso coisas que eu não entendo nada. Essa semana eu estava com a minha netinha lá em casa, chorando, a gente dividindo, eu, Felipe, Mary, pegando no colo, não sabe direito de onde tem, e a menina chorando, e para um pouquinho, e chorando, e eu botei ela aquilo, e chorando, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, meu pai, essa menina é um presente de Deus para nós, o que está acontecendo, dá vontade de chorar, também de perguntar o que é, o que acontece, a menina ficou 8 dias na UTI, e aquela tribulação, e aquela coisa, e eu triste, e eu chorando, e eu chateado, mas firme. É só isso, é firme. Você está entendendo? Vai ter dia que seu casamento não vai estar bem, mas você está firme. Vai ter dia que a saúde não está bem, mas você está firme. Tem dia que você está, a situação está ao caos, mas você está firme. Ninguém falou que ia ser bom o tempo inteiro. Firme. É ali, ó. Estou aqui, o pé firmado na rocha. E pronto. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei firme. Isso é fé. O cara está lá, ó, e creu, né? E creu ele no Senhor, e isso foi imputado por que foi por justiça? Por quê? Pare e pense. Porque estava tudo dizendo não. Como é que essa mulher é engravida se ela não tem mais o sistema reprodutivo? Como é? Provavelmente ele não tinha se desfeito todo, apenas parcialmente, porque eles dizem, o texto diz, que já havia cessado o costume das mulheres. Pois bem, naquele ambiente, totalmente inapropriado, inóspito, incoerente, Deus disse, eu vou te dar um filho. Ele disse, cara, mas eu já tive o Ló, aí eu tive o Damasceno, aí eu tive o Ismael. Mas eu falei que eu ia dar um filho entre você e a Sara, sua mulher. Mas ela não tem mais nem menos. Abraão não falou nada, ele só falou, estão aí.
topo rolo. E o texto diz que por ele creu nesse ambiente, isso lhe foi imputado e aí o Isaac nasceu. E aí, para me terminar, Gênesis 21, 2. Gênesis 21, 2. E concebeu e deu um filho na sua, ao tempo determinado. Bom, gente, isso aqui é muito doido. Porque preste atenção. Esse texto diz o quê? Que Deus tinha dito para o Abraão quando o filho ia nascer. Sim ou não? Ao tempo determinado que Deus lhe tinha. Então o texto diz que Deus falou com Abraão. Abraão, quando estiver com 100 anos, irmão, o bacuri nasce. Sim ou não? Sim ou não? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem se arrepende. Se ele falou que falou, ele. Mas por que Abraão estava tão preocupado? Por quê? Já aconteceu de alguém falar com você que te falou algo que você não lembra que falou? Já aconteceu contigo? Da sua mulher falar algo com você e depois ela fala assim, ó, amanhã nós vamos na casa de minha mãe. Aí você fala, tá bom, tá bom. Aí depois ela fala, ó, vamos lá na casa da minha mãe. Você falou, a mãe falou? Onde falei ontem? Então eu não sei se você já vivenciou isso. Alguém já te disse algo que você pensa que entendeu, mas não entendeu? Eu acho que é isso que aconteceu com Abraão. Porque Deus está falando aqui, ó. O cara com 100 faz um filho numa mulher de 90. Eu já falei isso aqui. Isso já é uma afronta para a maioria de nós homens. Não é para mim com essa cara não, irmão. O cara tem 100, mano. 100. Segura essa, Eliezer. 100. Você com 30 tá pegando ninguém, maluco. 40 tá tomando Viagra. O cara tem é 100, maluco. 100. E a senhora também. Já tô com 50. Minha vida sexual acabou uma droga, tá aí, só. Sara. Pensa, 90. Sara. Seu marido procura a senhora, tô com dor de cabeça. Parece medusa. Sara tá lá, ó, 90. Abraão falou, Serol. Ela falou, tô dentro. Olha que coisa fantástica. Você está rindo, mas é sério. Isso. Olha só. No tempo determine, 2 veinhos. 90 e 100. Vamos lá, Abraão. Bora, Sara. Isso é fantástico. Não ri não, que para mim é sensacional. Agora, tem um problema sério nesse negócio aqui. Eu vou deixar para você ler em casa depois. Mas é sério. Cuidado com o valor que você dá para aquilo que Deus te deu. Quer se relacionar com Deus? Nunca coloque entre você e Deus nada do que Ele tenha te dado. Nada. O dia que Isaac ficou entre Deus e Abraão, Deus falou, me dá o garoto. Nada, não interessa o que Deus te deu. O que Ele te deu? Fama, te deu carro, te deu casa, te deu dinheiro. O que Ele te deu? O que Ele te deu? Ele te deu um casamento, te deu filhos. O que é que Ele te deu? Uma casa de praia? O que foi que Ele te deu? Uma igreja, um ministério? O que foi que Ele te deu? Nunca vai se relacionar com Deus, saiba de uma coisa. Deus sempre vai estar acima de tudo aquilo que Ele te deu. O dia que Abraão parou de fazer altar,
Porque foi isso que aconteceu depois que Isaac nasceu. Antes de Isaac era um altar aqui, era um altar ali, era um altar acolá, era um altar ali, e Deus está sempre aqui. O dia que o menino nasceu, Abraão não fez mais altar. Não fez não? Então não fez altar para mim, eu vou fazer. E para o altar que eu vou fazer, eu quero teu filho. Aí ele diz, opa. Quando ele vai oferecer o filho, Deus disse, Abraão, beleza, é só para você aprender que Isaac é um menino bom, mas saiba de uma coisa, eu estou acima dele, quer se relacionar com Deus, nunca coloque nada, essa igreja é de Deus, meus filhos são de Deus, tudo que eu tenho, se Deus falar comigo agora, aqui comigo agora, Cláudio, pega esse microfone, passa para o Alex, passa, e a partir de hoje, eles são pastores dessa igreja, e você vai montar uma congregaçãozinha lá não sei aonde, você pode ter certeza que eu vou deixar e vou fazer. Mas por quê, pastor? Porque eu sei quem me chamou. Eu sei o que ele pode fazer. Nunca coloque nada. Recapitulando, e termine, vou terminar com 10 minutos de folga, posso até encher aqui os 10 minutos. Repita comigo, se eu quiser me relacionar com Deus, eu preciso mudar, eu preciso sair, e eu preciso romper. Se eu quiser me relacionar com Deus, eu preciso aprender que deixar pode não ser tão fácil. Terceiro, certo? Se eu quiser me relacionar com Deus, eu preciso aprender que Ele vai colocar pessoas para fazer o que Ele não vai fazer. Pode ser um advogado, um médico, um amigo, um empresário. Ele não vai fazer. Ele vai te dar condições. Se eu quisesse me relacionar com Deus, eu preciso aprender que eu não posso rejeitar os conselhos de Deus. Se eu quiser me relacionar com Deus, eu preciso tirar tudo da minha vida para que o melhor aconteça. Se eu quiser me relacionar com Deus, eu preciso aprender que as prioridades são de Deus e não minhas. Se eu quiser me relacionar com Deus, eu preciso entender que a fé é requisito imprescindível. E se eu quiser me relacionar com Deus, nada do que Ele me deu nunca será maior do que Ele.